Agora, como você profetizou sobre a vida do dinheiro, para multiplicar na sua casa, na sua família, eu peço que você abençoe a vida do pastor Luiz Chimis nessa noite. Que ele seja um canal de bênção nas nossas vidas e fale aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero colocar, Senhor amado, o teu varão de guerra nas tuas mãos essa noite. Pai amado, que o coração dele agora esteja simplesmente ligado na tua presença. Que teu Espírito, Senhor amado, seja conectado com o Espírito do pastor Luiz nessa noite. Que os seus lábios, ó Deus, sejam, Senhor amado, instrumentos nas tuas mãos nessa noite, Pai. Que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que a mensagem que o Senhor tem preparado no altar do Senhor nessa noite, Pai, flua através do teu servo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu oro e peço a Ti, Pai, que os anjos do Senhor, Pai amado, abram um espaço no reino espiritual nessa noite, para que essa mensagem chegue intacta aos nossos corações. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Alô, paz do Senhor, tá bom? Tá escutando a respiração? Não. Tá bom, né? Aumenta mais um pouquinho, a gente escuta, pastor. Aumenta mais, se aumentar mais um pouco? Aí. Amém. Agora deu, né? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Eu acredito que não tem nem um ano, acho que o pastor Célio pregou sobre este assunto. Lucas 17, do versículo 11 ao 19. Amém. Amém? A cura dos 10 leprosos é o título, né? É o subtítulo que tem na... Então, vamos lá, do 11 até o 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E, entrando em uma certa aldeia, saíram-se ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. 15. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram os 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E 19, disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Nós vemos aqui que esse é vamos orar primeiro. O pastor já orou? Nós vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, só acrescentando a oração que o nosso pastor Sérgio fez agora no início, Senhor, que essa palavra venha tocar no nosso coração, Senhor. Ainda há pouco eu falei que ano passado nós escutamos essa mensagem, mas hoje aconteceu de eu ter que falar sobre isso aqui hoje de novo, Senhor. O Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor sabe os motivos, e eu não peço desculpas, Senhor. Eu não tenho desculpas, Senhor, para não pregar a palavra de hoje, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor me dirija, que o Senhor me guarde, e que essa palavra venha tocar no fundo dos nossos corações, e cada um da maneira que nós precisamos ouvi-la, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém. Né? Este é um assunto do Evangelho de Lucas, que só tem no Lucas, né? Não tem Marcos, não tem Mateus, nem João de registro esse assunto, né? Lucas está contando que Jesus, ele queria ir para Jerusalém, né? Ele estava indo para Jerusalém, isso antes, lógico, da sua crucificação, era já na última semana. E conta que ele tinha que passar, ele vinha da Galileia, né? E ele morava, a base dele era em Cafarnaum, né? Ele estava na Galileia, ele precisava ir para
precisava passar por Samaria, né? Tipo, a gente que mora no Mazo, você mora em Mishima, você tem que passar por Shimizucho. Vamos dizer que vamos usar o seu exemplo, né? Porque Samaria é Shimizucho. Só dando exemplo. Para cortar o caminho, você passa por Shimizucho, né? E então, Jesus encontra, né, essas pessoas. A gente não sabe nem o nome da cidade, desse local da Samaria. Não sabe qual local, assim, não sei se é Tucurá, se é em outro local, né? Mas é lá em Samaria, né? Então, ele encontra esses 10 homens, né? E eles são o quê? São afetados por lepra, né? Eles foram atingidos pela lepra. E a lepra, ela é uma doença, né? Na Bíblia, ela é um tópico comum na Bíblia. Tanto que no Antigo Testamento, ela é mencionada 68 vezes. E 55 vezes, desculpa, no total da Bíblia são 68 vezes. 55 vezes é no Velho Testamento e 13 vezes no Novo Testamento, né? E a doença, vamos falar pelo menos da parte material, né? A parte física. Era uma doença sem cura. Era mortal, né? E era muito pouco entendido o processo de transmissão, porque ninguém sabia muita coisa sobre isso, né? E a não ser que houvesse um milagre para ter essa cura, né? E a primeira pessoa que foi mencionada com lepra na Bíblia, vocês se lembram quem é? A irmã de Moisés, né? A Miriam. Por que ela foi atingida por lepra? Porque ela não estava aceitando a liderança do irmão dela, né? A liderança que foi dada por Deus para Moisés. E ela não queria aceitar, ela e o irmão dela, mas principalmente, no caso, ela foi atingida, né? E Deus deu misericórdia para ela. Vejam bem, misericórdia, né? E ele a curou, né? E foi o quê? Para chamar a atenção do povo, né? Olha, se vocês não me obedecerem, vai acontecer isso, né? Principalmente para quem é o líder, né? Eu não estou dizendo para vocês seguirem cegamente, né, o nosso líder, que no caso aqui da igreja é o nosso pastor Célio. É apenas só dando um exemplo, né, que aconteceu na Bíblia. E há outro caso que nós vemos também na Bíblia, é um caso bem famoso, é de Naamã, né, que era um general assírio, né, que também aconteceu um milagre, né? Todos sabem que ele foi no Rio Jordão, que não era um rio limpo para ele, né, e ele foi curado. E depois também nós vemos o caso em Mateus 26:6, não precisa vocês irem lá, que Jesus, Mateus 26:6 diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Mas provavelmente o Simão não estava mais leproso nessa época, né? Ele era leproso. Ele foi leproso, mas ele era leproso, foi curado, por isso que Jesus pôde ir na casa dele. Jesus foi na casa dele, né? Senão, não teriam deixado ele ter sido, eles se reunirem na casa do Simão. Ele teria que estar em um local bem separado. E vocês têm que entender que nessa parte material da lepra, a pessoa contaminada, ela vai perdendo o quê? O tato, ela vai perdendo a parte da cartilagem das mãos, né? Da boca, do nariz, e vai, inclusive, apertando os nervos, que ela não vai mais sentir dor, né? E não havia cura para essa época, né? Tanto que, sim, essa parte é física, mas nós temos a parte espiritual. A lepra, ela virada para a nossa parte espiritual, ela também continua sendo a mesma coisa. Porque você está em pecado, você vai caindo e você vai perdendo a noção do que você sente. Começa com um pecadinho aqui e vai aumentando. Por exemplo, quem gosta muito de açúcar aqui? Eu gosto muito de açúcar, não precisa levantar muito. A gente vai comendo um pouquinho, vai quer mais, e vai aumentando, né, a dose do açúcar, né? Né? E espiritualmente também, a lepra, espiritualmente a pessoa vai começar com um pecado, só um pecadozinho, só vai acumulando, e você perde a noção do pecado que você está fazendo. Vai ficando uma coisa que você nem sente. Aí quando você vê, já está nas garras de quem não presta,
não é verdade? Uhum. Né? E a lepra, voltando à parte física, ela não tinha cura até 1981, tanto que um médico norueguês ou dinamarquês, ele achou e descobriu o motivo por que acontece a lepra, então ele inventou uns antibióticos, né? Um coquetel de antibiótico, né? Para a pessoa tomar, né? E assim a pessoa pode ser curada, né? Estima-se atualmente que 200 mil pessoas são contaminadas por hanseníase, tanto que o nome da lepra também agora é chamado de hanseníase, né? Que o médico era o Hansen, se não me engano o nome dele. E ainda existem pessoas que são afetadas, por quê? Devido ao estado de vida deles natural, né? Muita sujeira, muita falta de muita impureza, não tem uma higiene, né? E ainda acontece até muitas pessoas com a lepra natural. Agora eu quero que vocês vejam aqui no versículo 12. No versículo 12, diz assim, no finalzinho, né? Eram 10 leprosos, os quais pararam de longe, eles não se aproximaram de Jesus, né? Por quê? Porque eu falei ainda há pouco, né? As pessoas nessa época não podiam estar tendo contato direto. Por isso que eu falei do Simão também, né? O Simão, ele já não podia ter contato direto. Então eles tinham que ser afastados. Então nós já estudamos aqui bastante, né? Alguns já tinham carregado uma plaquinha, ou dizer que era impuro, né? Para as pessoas não se aproximarem, né? E você não podia trabalhar, você não podia ir no templo para adorar, né? Você tinha que estar afastado de toda a sua família, dos seus amigos, né? Para quê? Para não ser infectado, e tanto que eles viviam em colônias, né? E é interessante, né? Que essas pessoas, elas vivendo nessa comunhão, porque o que eles tinham que ficar isolados, né? Então, eles não podiam conviver com os outros, né? Eles procuravam quem? Quem estava contaminado. E pode até ser uma coisa dura que eu falei agora para vocês, né? Mas nós aqui na nossa vida natural, às vezes tem pessoas que se aproximam da gente, ou a gente se aproxima de pessoas porque elas têm coisas em comum. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. No nosso caso aqui, nós já estamos sendo curados, estamos sendo tratados espiritualmente, né? Para a gente não fofocar, para a gente não mentir, para a gente não roubar. Mas tem gente que faz o contrário no mundo, não é verdade? Vamos ter um grupo, vamos roubar. Tem um grupo, vamos fazer isso. Então as pessoas procuram se ficar em grupo. Por exemplo, uma coisa que às vezes a gente fala sem ter muito peso, escutar uma coisa, fofoca. E falar, você viu, escutou isso assim, 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 né? Então, inclusive, lógico, também no meu trabalho acontece muito dessas coisas, né? Então a gente tem que parar essa coisa, né, de fofoca. Verdade ou não é? Se for verdade, você pode falar. Se não for, não sei, então não fala, fica quieto, né? É um grupo que existe muito em qualquer parte do mundo, em qualquer nação, não é verdade? E não que a gente não tenha que participar desse grupo, mas quando chegar nessa parte, nesse momento, a gente diz, olha, desculpa, eu não estou entendendo, eu não tenho certeza, então, você tem certeza? Não, então eu não sei, para por aqui, né? Outra coisa, por exemplo, muita pessoa que reclama, muita pessoa que está todo o tempo para baixo, né? Você vê quando pessoas assim, antes da depressão, estão sempre, né, para baixo, e vai procurar alguém que se alinhe com ele, para poder escutar as dores dele, né? Então, é outro tipo, o grupo da fofoca, é o grupo da depressão, ou do princípio da depressão, ou o grupo da bebedeira, alguma coisa assim, né? E elas vão ser atraídas por você que tem a luz, você é o farol. Você lembra que você é uma luz aqui nesse mundo, né? E elas vão ser atraídas por você, por quê? Porque você tem uma luz, né? Ou você tem alguma coisa diferente que vai atraí-los, mas não vai fazer o contrário, né? Uma coisa que nós temos de ter certeza, como nós
hoje, o nosso Senhor Jesus, nós vamos comemorar a nossa Santa Ceia. Que o Senhor Jesus, o Espírito Santo vive dentro de nós. Essa é a luz que nós temos. Amém. Amém? Verdade? Verdade. Então, você é um cristão convertido. Não, às vezes eu falo, né? Que tem um convencido, né? Você é um cristão convertido. Amém? Amém. E no versículo 12 falou. Então, no versículo 13, ele diz assim: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Né? O Novo Testamento, né? Ele foi originalmente escrito em grego. E essa palavra em grego significa epistates. Se fala epistates, não sei se eu estou pronunciando direito. O que significa que esse mestre epistates, ele significa que ele tem uma autoridade suprema, né? Então, eles estão reconhecendo o Senhor Jesus como a autoridade suprema. Eles, vejam bem que eles não pedem a cura. Eles dizem assim: mestre, tem misericórdia de nós. Eles não começam: Deus me cura, me cura, me cura. Não. Eles começam: tem misericórdia de nós, porque eram 10. Se você está com problema, tem misericórdia de mim, né? E eles apelam para quê? Para essa compaixão que o Senhor tem, essa compaixão divina que Ele tem, né? O nosso Deus é rico em quê? Misericórdia, não é verdade? Tanto que em Salmos 103, no versículo 8, diz assim, não precisa vocês irem lá: misericórdia e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, né? Esses homens, esses leprosos, eles foram apelar para o quê? Para a misericórdia divina. Aquele que é o mestre, aquele que tem a suprema autoridade. Então eles foram para Jesus e chegaram de longe, né? Tem misericórdia de nós. Tá? No versículo 14, e ele, vendo-os, disse-lhes, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos, né? Quando Jesus, é interessante aqui, quando Jesus vendo-os, né? Jesus vendo-os, né? Presta atenção nesse verbo. Jesus só fez o quê? Ver. Ele não precisou chegar. Você vê nesse momento aqui que Jesus ele não precisou chegar lá, tocar, botar a mão sobre a cabeça ou levantar. Não. Ele só vê, vendo-os, né? E é interessante aqui, né? Que muita gente aqui passando por situações difíceis, não é verdade? Eu não sei se só sou eu, acredito que em outros irmãos também, né? A gente sabe que o Senhor, Ele vê, Jesus, Ele percebe, né? Você não é invisível para Deus. Vejam bem, inclusive, acho que semana passada o pastor Célio estava falando, ou foi no dia do nosso cinema, milhões de galáxias, né? Milhões de estrelas, um planetinha desse tamanhinho aqui chamado Terra, e Jesus vê você individualmente, né? Deus é o nosso Deus, né? Ele está vendo você não é invisível para Deus, né? E quando Jesus os viu, quando é que Jesus os viu? Salmos 33, 18 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. É interessante, né? O Velho Testamento falando da misericórdia, o Novo Testamento também da misericórdia, né? E quem tem a grande da misericórdia é o nosso Deus, é o nosso Jesus, né? Amém. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, né? Esses leprosos estavam esperando pela misericórdia de Deus, né? E o olho do Senhor, Ele, o nosso Deus, os viu, né? E nós temos outros casos aqui, né? Que Jesus, Ele não foi para não tocar nesses leprosos porque Ele não queria. Não era, na vontade dele foi vendo, né? Mas tem locais em que Ele foi, e que estendeu a mão e tocou. Por exemplo, em Lucas 5,13, não precisa ir lá. E ele, Jesus, né? Estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, né? É interessante aqui a ordem de Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus falou isso? Resposta: eu acredito, né? Essa era a única maneira de cura naquele tempo, porque não tinha cura para a lepra, né? Então eles tinham que se mostrar para o sacerdote: olha, eu estou limpo. Se o sacerdote desse um atestado médico, né? Desse um chino da show: olha, você está limpo, você não tem mais lepra.
Agora você pode voltar, né? Por que Jesus fez isso? Para afirmar o comando de Deus. Só quem poderia curar a lepra era quem tinha o poder, que é o mestre que poderia cuidar disso. Somente Jesus, somente o nosso Deus, tá? Aleluia. A gente pode, não precisa ir lá. No Levítico, de 13 a 14, são 2 capítulos dedicados a esse assunto, né? Que são ordens específicas para quem tinha esse tipo de doença. Era o departamento de saúde da época, o Levítico, né? Tanto que, no começo, quando eu li o livro de Levítico, eu ficava... A minha imagem só de livro de Levítico é sobre sangue. É porque sacrifício é isso, sacrifica aquilo. A primeira vez que eu li o livro de Levítico, eu me lembro de uma irmã que falou, mas eu fico tão assustado com aquele, quando eu leio aquele livro. Não vou dizer o nome, não vou mencionar o nome dela aqui. Mas eu ainda era, nem cristão era, quando eu escutei essa. E eu já comecei a ler o livro de Levíticos, era com esse receio, né? É sangue, passa sangue, passa. Não é tanto sangue, né? Mas são as diretrizes de Deus para a época, amém? E agora, né? A gente vê que os sacerdotes, no livro de Levítico, esses sacerdotes do templo, eles eram encarregados, né? Para diagnosticar alguém que tinha lepra ou se não tinha lepra. Ele via a pele, ia ver a casa, tudinho, né? E o livro de Levítico, ele dá esse protocolo todinho para a pessoa viver, né? Isso é mais ou menos o que? Uns 3.500 anos, né? Antes de Cristo. Agora, vocês imaginem, os 10 leprosos, 3.500 anos antes de Cristo, né? Os 10 leprosos, volta para o tempo agora, os 10 leprosos, eles vão para o templo, eles vão caminhando, né? Eles chegam no templo, o sacerdote, o que você está? Eu tinha lepra, eu não estou mais, eu não tenho mais lepra, me examine. Quantos 1000 anos sem ter uma pessoa curada por lepra, né? Desde que foi mencionado. Os sacerdotes, acho que eles já estavam procurando o livro. Onde é que procura? Onde é que vê esse protocolo? Onde é que está esse negócio? E eles procuraram, acho que nunca tinham visto, né? E o que foi que vocês fizeram para ser curado? Né? Porque não tinha cura para ele. Não, foi ele que falou. Vai e vocês serão limpos, né? Vocês serão purificados, né? O que foi que vocês fizeram? Não, só apenas falamos com Jesus. Ele mandou a gente vir para cá para mostrar, né? Então, quando Jesus dá essa ordem, ele é para afirmar o comando de Deus, dele. E o segundo ponto que a gente tem aqui, e para certificar que os cuidadores do templo, que Jesus, para provar que Jesus era Deus, porque na época não tinha cura, né? Então, ele mandando, eles tiveram que verificar, né? Agora, o interessante aqui, ele não estava fazendo isso só para mostrar para os leprosos. Ele estava mostrando isso também para mostrar para os sacerdotes judeus, né? Agora lembre-se uma coisa. Quando Deus faz alguma coisa por você, não é apenas para você ou para mim, né? É para aqueles que conhecem você também. É para a pessoa que está à sua volta. Porque eles vão ver o poder, eles vão poder ver o vislumbre de Deus, o que Deus fez por você, né? Amém. Você é um testemunho vivo. Veja bem, você é um testemunho vivo, e então Jesus queria também dar essa oportunidade para os judeus, assim como você está dando a oportunidade de mostrar para os gentios no mundo que você também é curado, que você também é salvo. Amém? Amém. E a terceira coisa aqui nesse ponto, quando Jesus manda vai, né? Para testar a fé dos leprosos, né? Você provavelmente não ia, né, se mostrar aos rabinos, aos sacerdotes, se você se você estivesse curado, né? Se eles ainda tinham lepra quando Deus deu a direção, mas eu ainda estou com lepra, mas Jesus está mandando. Se você não tivesse obedecido, se eles não tivessem obedecido, né, a ordem, eles não seriam curados, né? Então eles teriam que ter fé, não é verdade? Verdade. Né? Provavelmente os 10 eles deviam ter pensado, né? Mas como é que eu vou ser curado? Se não acontecer nada, se ele só está mandando, se eles não tivessem fé, né? Mas, por outro lado, eles tinham alguma coisa a perder, se não fossem?
Não, né? Se Deus está mandando, olha, filho, faz isso. Obedeça, faz isso, né? Você vai perder uma coisa se houver uma ordem realmente direta de Deus para você. Você não vai perder nada. Por mais que as circunstâncias estejam mostrando contra. Né? Se você tiver certeza no seu coração que o Espírito Santo, alguém, outra pessoa, vai se confirmar alguma profecia, alguma coisa. Você lembra que tem que ser 3 pessoas, né? No mínimo, né, pastor? Não pode ser só uma falando, né? Tem que ter confirmação, né? Se Deus falar com você direto, é melhor, né? Amém. Mas provavelmente, né? A pessoa que está ruim, que está no fundo do poço, não tem nada a perder, né? Jesus mandou, meu irmão, vai, confia nele, né? Às vezes, né? A cura de Deus tem a cura instantânea, né? Mas tem a cura progressiva, não é verdade? Não preciso falar aqui, nós temos exemplo aqui da nossa igreja, né? Que a gente, sendo curados, né, progressivamente. Pode ser curado instantaneamente? Pode. Mas é a maneira como Jesus vai trabalhar em cada um de nós, em cada um da nossa família, em cada um das pessoas que estão ao nosso redor. Não é verdade? Mas você precisa ter fé, irmão, né? A fé não é ver o resultado que Deus fez para você. Ah, agora sim, agora eu vou louvar. A gente estava louvando a Deus aqui, né? Mas não porque Deus fez isso, então eu vou louvar a Deus. Né? A gente tem que fazer antes do negócio acontecer, antes do milagre acontecer. É verdade? Verdade. E essa é uma parte que a gente ainda não entende agora. Ela pode, né? O resultado pode não acontecer do jeito que a gente quer. Não é verdade? Quem decide é Ele. Ele vai curar esse. Ah, ele curou o elemento A dessa maneira. A mesma doença, mas o B ele mudou, ele fez de outra maneira. O C ele fez de outra maneira. A gente não sabe. Deus, a capacidade dele, né? De movimentar quantas pessoas no mundo ao mesmo tempo. Né? De controlar, de saber o que vai acontecer. Então, aquele... Não posso... Me desculpa, Deus, eu não quero ofender o Senhor, mas o quebra-cabeça, né? Desmontando as peças tudinho para você fizer com essa pessoa vai acontecer isso, assim, sabe isso tudinho, né? Então, cada um vai ser cuidado, vai ser tratado de uma maneira diferente, né? E eu tenho um irmão na Coreia, alguns já sabem, né? Que foi diagnosticado com mal de Parkinson, né? E é uma palavra que eu sempre dou para ele, tenha fé, né? Em Hebreus 11:1, já acho que tem muita gente decorada, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É verdade? Verdade. Paulo, em 2 Coríntios 5:7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Opa! Né? Ficou meio nervoso aqui, né? Vai começando a suar já aqui. Né? Nós estamos numa jornada de fé, irmão. Né? E vejam bem, enquanto os leprosos estavam andando, eles estavam sendo o quê? Purificados. Naamã, quantas vezes teve que entrar no rio? 7, né? Primeira vez eu disse, o que isso que vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa? Na 7ª vez ele saiu limpo, né? Graças ao ajudante dele de ordem lá, né? Pô, o que o senhor tem a perder aí, Naamã? Né? Eu estou parafraseando, né? Ele não deve ter falado dessa maneira. Naamã, entendeu? O Senhor, porque o senhor não vai, o senhor não tem nada a perder. Os lepros já estão aqui mesmo, né? É só molhar o pé, é só molhar o braço, né? E voltando ao versículo 15 e 16, diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, né? Interessante, né? 10 foram curados, né? Mas só um voltou. Né? Para o quê? Para agradecer. É tão fácil a gente receber as coisas... É tão fácil não, quando a gente recebe as coisas de Deus, é tão fácil a gente... aconteceu, que bom, fui curado, tá bom. Mas acontece muito de agradecer ao Senhor, não é verdade? É fácil da gente esquecer de agradecer ao Senhor, né? Interessante que aqui, desses 10, somente um retornou, né? Com o quê? Com o coração contrito, que ele fala, né? Voltou
com humildade, colocou o rosto no chão, Senhor, obrigado, né? Amém. Glória a Deus. E interessante que era um samaritano. O samaritano, nós já estudamos bastante, né? O judeu não gostava do samaritano, e vice-versa, né? Porque eles não eram uma raça pura, eles foram misturados com os assírios, né? Eu vou deixar isso para lá por causa do tempo, né? Mas havia uma grande hostilidade entre samaritano e judeu. E o único que voltou para agradecer ao judeu, que era o Senhor Jesus, foi o samaritano, né? Mas Jesus, ele não deixou de cuidar do samaritano porque ele era samaritano, não. Porque Jesus ama todos. Amém. Se você é samaritano, se você é brasileiro, se você é japonês, se você é iraniano ou de outro país, Jesus ama todos. Amém? Amém. Em João 3,17, diz assim: porque Deus enviou, não é o 3,16, é o 3,17, é o depois do, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém? Amém. E Jesus fala assim no versículo 17, no 17 ao 19, respondendo: não foram os 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, se referindo ao samaritano, né? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou, né? Vamos falar 3 coisas aqui, né? Os 10 homens clamam ao Senhor, não é verdade? Mas apenas um retornou para agradecer ao Rei dos Reis. 10 foram curados, mas apenas um foi salvo, né? Terceiro, os 10 conseguiram uma coisa temporal. 9, melhor dizer. 9 conseguiram uma coisa temporal. Mas apenas um pegou o presente eterno, que é a salvação, né? Amém. Uma coisa, né, incrível dessa história é a ingratidão dos 9 que foram curados por Jesus, né? Nem receberam a graça, como eu disse, receberam a graça e nem voltaram para agradecer, né? Às vezes a gente quer ir ao banheiro para fazer as nossas necessidades e não consegue. Às vezes a gente quer tomar uma água e não tem. Talvez nem muito aqui no Japão, né? Mas em muitas partes do mundo você quer tomar uma água limpa, não tem. Às vezes a gente quer ir no banheiro, como eu disse há pouco. E às vezes eu tinha problemas, né? Pedra nos rins. E a urina não sai. Tem gente que tem problema de estômago, que quer ir ao banheiro, não consegue defecar, né? Coisas simples. Às vezes, como aconteceu 4, 5 anos atrás, a pessoa quer respirar e não consegue por causa do corona. Coisas simples que a gente tem no nosso dia a dia que não dá valor, não é verdade? E às vezes você agradece a Deus por isso. Uma coisa simples, tão simples, a gente tem que agradecer ao Deus. Ao invés de tomar essa água, porque a água está muito gelada, ou porque a água está muito quente, não reclama, né? Nós sempre demos a Deus a glória que Ele merece. Hoje o nosso louvor aqui, glória, glória, aleluia, né? Que bom, né? Glória, glória, meu irmão, você vai lendo, meu irmão, você vai fazendo, você vai cantando. Quantos de nós já não sentimos a presença do Senhor fazendo isso, né? Essa semana eu tive uma semana tão ocupada. E no finalzinho, até que melhorou um pouquinho, aí no final, e chegou no último, por exemplo, nos 45 minutos do segundo tempo, deu um problema. Senhor, o que eu faço agora? Aí eu disse, será que o problema não, quer dizer, não é com a igreja, é um problema do trabalho. Senhor, eu acho que eu vou pegar esse balde e chutar tudo isso aqui, que não estou mais aguentando, não. Acordei 3 horas da manhã, não quero falar coisas minhas, né? Mas acordava 3 horas da manhã, não conseguia dormir, aí haja orar, Senhor, deixa tudo nas tuas mãos, aí amanhã, que era sexta-feira ontem, vai ter que falar com o responsável do problema, não sei o que mais, tudinho. Assim, o Senhor está na... Graças a Deus, a reunião não durou 10 minutos, falou, passou rápido. Olha, se eu tivesse ficado mais preocupado, eu não vou dizer que eu não fiquei preocupado. Não vou conseguir dormir, não vou conseguir fazer aquilo. E agora, como é que vai acontecer? O que vai acontecer com a empresa? Assim, está nas tuas mãos, eu entrego tudo nas tuas mãos. Graças a Deus. Não demorou 10 minutos.
minutos a reunião. E tudo ontem. O senhor vai ficar zangado, vai acontecer que não sei o que mais, Eu, tá, deixa eu aqui ficar orando. Ficar orando. Jejuei ontem. Porque hoje eu já contei para vocês o que aconteceu, né? Jejuei por ontem, não pela palavra de hoje. E espero que Deus esteja me usando, porque não tá sendo muito fácil para fazer isso, para falar a palavra dele hoje. É uma coisa muito desafiante para nós, né? Toda alguma coisa, veja bem, toda vez que uma pessoa faz uma coisa boa para você, né? Aliás, você faz alguma coisa boa para uma pessoa, às vezes nem olha, passa batido, né? E nem reconhecem, nem agradecem. Às vezes costuma passar sempre por um local, né? Cumprimenta a pessoa, é obrigação minha de pagar o dinheiro do pedágio. Boa noite, tudo bem com o senhor? Uma coisa que eu agradeço e falo com as pessoas, né? Mas muita gente nem se apercebe disso, né? Quando você faz uma gentileza para alguém, não te agradece. Quando você recebe um presente, não agradece, né? Muitas vezes, Deus olha para a gente da mesma maneira, né? Luizinho, eu te fiz isso, nem agradece. Mas às vezes a gente esquece. Tá tanto aí, vem outro problema, vem outro. Você pode não fazer isso, mas acontece isso comigo às vezes. Né? Eu estou procurando agradar não. Eu estou procurando a me endireitar mais com o Senhor. Né? Às vezes começo a comer. Esqueci de agradecer ao Senhor pela comida. Acontece comigo. Acontece. Né? E em Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Né? Amém. Em tudo dai graça. É porque está tudo bem? Você vai dar graça? Muito bem. Porque está ruim? Dá graça também, irmão. Amém. É verdade? Glória a Deus, amém. Nós temos que agradecer a Deus porque Ele é, não pelo resultado que a gente tem, né? E nós agradecemos, como nós tivemos nosso louvor aqui, né? Agradecendo a Ele, adoramos a Ele, damos glórias a Ele por causa disso, né? É uma gratidão para com Deus e sermos gratos com Ele, né? Salmos 100, versículo 4 diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, em seu átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. O que a gente está fazendo hoje aqui, irmão? Tem coisa melhor para fazer? Louvar ao Senhor, agradecer a Ele, não é verdade? Né? É uma coisa que a gente tem que fazer naturalmente. As pessoas do mundo, infelizmente, muitos não fazem isso, não sabem, vão levando a vida como antes da época do Noé, né? Vão casando, se dando em casamento, casando filho, vão levando a vida, né? Não sabem do que estão perdendo. Por isso que a gente tem a nossa missão aqui de ser a luz, que eu falei ainda há pouco. Nós somos um farol para essas pessoas, né? Não porque a gente é melhor ou pior do que eles, porque a gente já conhece a palavra do Senhor. Sim. Amém? Amém. Sim. E assim que os 9, né? Eles pegaram a cura deles, foram embora, né? E só um que voltou. A gente não deve ser como os 9 restantes, amém? 10 foram curados, apenas um foi salvo, né? 10 foram curados, apenas um foi salvo. Pastor, hoje tem a Santa Ceia. Que horas eu puder? Mais uns 5 minutos. Tranquilo? Só mais 5 minutos, pessoal, por favor. Ainda tem, acho que se eu fosse continuar, eu poderia levar mais meia hora ainda. Mas hoje é o nosso dia especial, então eu vou parar aqui. Em Efésios 2,8 diz assim, desculpa, eu tenho que falar desse pedaço. A palavra aqui é purificados, né? É a última palavra aqui. Enquanto eles estavam indo, eles foram purificados, né? A palavra grega é katarizo, né? E no versículo 15, a palavra é erromei, no versículo 15, né? Aquele que veio... hoje não está o meu iPad. Veja bem,
no versículo 15, aquele que veio para agradecer a Jesus, ele obteve mais do que a cura física. Como eu já disse há pouco, ele obteve a salvação também, né? Porque no versículo 19 diz assim, levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. E essa palavra em grego de salvou é sozo, S-O-Z-O, significa literalmente salvar, né? Literalmente a tua fé te salvou. Essa palavra é usada mais de 100 vezes na Bíblia. E a maioria delas é justamente sobre essa parte da cura humana. Lembre-se, quando o anjo anunciou sobre José a concepção de Jesus em Mateus 1:21, ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa palavra aqui é sozo, tá? Em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Amém. E interessante, para terminar, os 9, eles receberam algo temporal. Eles receberam a cura, mas morreram fisicamente. Só um recebeu algo eterno, né? Amém. E ainda há pouco, na primeira palavra, o pastor estava falando, Coríntios 15. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? É Coríntios 15:19. Porque o nosso Deus, Jesus, ele morreu na cruz e foi ressuscitado e ele vive em nós. Amém? Amém. Então, se esperamos em Deus, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a gente tem a vida eterna pela nossa frente. E é essa que é a base do nosso cristianismo. Amém? E, para terminar, não adianta a gente querer coisas somente para a nossa vida material agora. Todos nós já sabemos disso, né? Estou tentando falar para minha família, para meus parentes tudinhos. Marcos 8:36 diz assim, né? Porque o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Não é verdade? Os outros 9, os leprosos, eles ganharam que a cura, viveram, mas provavelmente perderam a alma deles. Só um que foi salvo. Amém? Amém. A nossa vida eterna com Jesus é o que mais importa. Aleluia. Amém. Vamos, porque hoje nós temos a nossa Santa Ceia, essa palavra que eu tinha a dar para vocês. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Eu encerro a palavra de hoje. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus e aleluias. Vamos colocar de pé, irmãos. Oh, glória a Deus. Quero que você faça uma oração nessa noite, irmãos. Uma vez mais. Abra o teu coração a Deus, coloque as suas angústias, as suas preocupações em Deus. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, um momento de honra. Somos abençoados pela sua presença. E Ele nos dá esse benefício nesta noite, Ele estarmos participando dessa mesa, participando do sangue, do corpo dEle. Então eu quero que você ore e entregue nas mãos dEle aquilo que você precisa. Aquilo que está angustiando o teu coração, aquilo que está tirando o teu sono, aquilo que você precisa de uma resposta de Deus para a tua vida. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, nós te adoramos e glorificamos a Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem acampado Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, ó Deus. E os anjos do Senhor guardam este lugar, ó Deus. Por isso nós te adoramos e glorificamos. Não somente por aquilo que Tu é, por aquilo que Tu faz, ó Deus, mas por aquilo que Tu és, ó Deus. Nós te adoramos essa noite. Quero colocar, Senhor amado, a Tua igreja debaixo das Tuas mãos. Senhor amado, escuta o clamor do Teu povo nesta noite, ó Deus, que clama por resposta muitas vezes, clama por uma direção, clama, Senhor amado, por algo, Senhor amado, que tem tirado o sono, tem preocupado, Senhor amado, os Teus filhos. E eu quero que o Senhor amado, anote a cada um deles, ó Deus, a cada pedido dessa noite, e o Senhor venha, Senhor, trazendo um refrigério na nossa alma, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Quero que os irmãos se sentem um pouquinho. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11,
né, ele traz uma palavra onde Paulo ensina sobre a Santa Ceia. E ali no versículo 23 ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Você veja só, Jesus foi traído naquela noite. E mesmo assim, ele ainda pegou o pão para terminar o trabalho que ele tinha feito. Amém? Amém. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você veja que aqui, por enquanto, ele está falando sobre ele, sobre as coisas que iam trazer a memória, né, da nossa vida, daquilo que ele fez na cruz. A partir de agora ele fala algo, ele muda a direção, já não é mais dele, mas está falando de você, está falando de mim. Porque todas as vezes que nós possamos comer deste pão e beber desse cálice, anunciamos a morte dele até que ele venha. Portanto, qualquer que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Já está falando de nós, não está falando dele. Amém? Então, Paulo, ele fala uma coisa importante para as nossas vidas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o casal que está responsável nessa noite, os diáconos Jorge e a diaconisa Hanum. Glória a Deus, aleluia. Aí sim, hein? Vamos colocar de pé, irmãos. A palavra de Deus diz que ele tomou o pão e deu graças. Amém? Amém. Pai amado, nessa noite eu te dou graças, ó Deus, por este pão que representa o corpo do seu Filho que o Senhor entregou naquela cruz em amor de nós, em nosso favor, em nosso lugar, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a partir de agora nós vamos participar deste corpo, Pai. Por isso eu quero consagrar este pão a Ti nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha trazer, Senhor amado, um fortalecimento na nossa fé. Que Ele venha trazer, Senhor amado, realmente uma consciência maior daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Pai. Para que nós possamos lembrar do seu sacrifício puro e imaculado naquela cruz, em amor a nós, ó Pai. Nós te agradecemos e te adoramos nessa noite por este pão que simboliza o corpo do seu Filho, Pai, no nome de Jesus. Pai amado, igualmente este sangue foi aquele, Senhor amado, que testifica que existe um testamento neste sangue, e nós fazemos parte desse testamento, e esse testamento nos dá, Senhor amado, tudo o que o Senhor conquistou naquela cruz para nós, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque por este sangue nós somos purificados, por este sangue foi feito o pagamento, Senhor amado, que era devido, Senhor amado, pelo erro do ser humano, Pai. Nós te agradecemos por este vinho que testifica que é o teu sangue, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode repartir? Aleluia, glória a Deus. Esse é o... Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti, Pai. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Deixa eu te servir. Se o meu corpo foi partido por vós na cruz do Calvário. Se o meu corpo foi partido por vós na cruz do Calvário. Servir. E seu sangue da nova e eterna aliança. Amém, Jesus.
palavra de Deus, ele diz assim no versículo 24. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E a igreja pode participar em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Mas primeiro nós vamos fazer uma oração para nos fechar, terminar esse culto. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos e te adoramos essa noite. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado pela presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre este lugar. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que foi feito nesse altar. Deus amado, nós te agradecemos, te adoramos e glorificamos e reconhecemos que tu és o Deus soberano e eterno sobre nossas vidas, Pai. Pedimos, Senhor amado, uma semana de graça, de vitória sobre a vida do teu povo, Pai. Que tenhamos uma semana, Senhor amado, de experiências novas contigo. Leva-nos, Senhor amado, a lugares que nós nunca tivemos a oportunidade de andar no teu Espírito, Pai. E que o Senhor possa, Senhor amado, trazer novas revelações do mundo espiritual para a nossa igreja, Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada vida que está aqui, Deus, seja impactada pelo poder, Senhor amado, do Senhor Jesus Cristo nessa semana. No nome de Jesus, que nós te adoramos e glorificamos e te exaltamos e pedimos, Senhor amado, que haja uma contenção do mal sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.